Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Olá, amigos que nos acompanham, estamos chegando com mais uma edição do nosso GrandeCast, sempre com assuntos importantes, assuntos relevantes e, claro, já agradecendo a você que sempre nos dá o prazer da sua audiência. Está com a gente aí no nosso canal no Facebook, é importante, claro, que você marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui, claro, a nossa programação. Está conosco no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação e pode acompanhar com a gente o nosso GrandeCast. Mas eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal, Rádio Grande FM. Se inscrevendo lá, você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, tem oportunidade de rever esses programas, compartilhar esse conteúdo. Aliás, esse depois vai ficar à sua disposição para você também compartilhar. O nosso programa de hoje especial, claro, porque não estou sozinho aqui na nossa edição do GrandeCast de hoje, está conosco aqui nosso colega de casa, antes da gente apresentar a nossa convidada especial, Larissa Amorim, que hoje vai ajudar junto com a gente aqui a saber um pouco mais dessa história, de como a gente se comunique melhor. Enfim, a gente vai falar de assunto bastante interessante para quem às vezes tem certas travas de se comunicar em público, né, Larissa? E é algo que eu tenho, né, Paulo? Não consigo falar muito bem, sou aquela bem travada, brincadeiras à parte, mas hoje nós vamos trazer aqui a nossa convidada especial, a Cíntia Dias. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lari. É Mentora. Um prazer imenso estar aqui com vocês. E é muito legal, porque as pessoas precisavam ouvir mais sobre o que eu preciso trazer aqui para vocês hoje. Não Legal, tenho seja dúvidas que bem-vinda. vão ouvir e terão oportunidade, depois a gente sabe, também vem novidade aí pela frente, a gente vai contar aqui ao longo do nosso bate-papo, Sim. né? Mas hoje esse nosso assunto é esse mesmo, né? O nosso tema hoje, desbloqueie a sua voz, e quem vai emprestar a sua experiência nesse sentido, que tem essa preparação para isso, de repente com dicas interessantes para você que tem essa dificuldade de se comunicar. Uma mulher corajosa, né, que está aqui do nosso lado, inspiradora, que está transformando vidas de muitas pessoas através desse conhecimento, né? A Cíntia Dias, ela é influencer, mentora digital e criadora da Imersão DZS. Você vai saber, né, do zero ao sucesso de que nós estamos falando sobre esse assunto, de maneira a mais abrangente de como se comunicar. Aliás, eu começo já te perguntando, Cíntia, como é que foi para você, como é que tudo começou entre essa questão de se tornar uma influenciadora? Sempre foi fácil para você se comunicar e você entender, olha, preciso compartilhar isso com alguém? Nada disso. Eu comecei lá atrás, né, em 2016, e não foi fácil, porque não foi fácil, mas também nunca, momento algum, hipótese alguma, eu pensei em desistir, né? Porque eu até deixei aqui anotado algumas falas do qual eu queria passar para vocês, tá? Porque quem me conhece sabe Sim. que eu sou uma bela comunicadora. E se eu pego para falar, eu não paro. E isso é muito importante, gente. Eu lá atrás, quando eu estudava na escola municipal, né? Antes eu não tinha oportunidade de estudar numa escola particular. E sim, veio à tona aí uma escola particular do qual eu comecei a estudar para poder melhorar até mesmo a fala, a dicção, aprender a ler lá na infância, que é muito importante, a gente sempre volta lá de como era, né, na Sim. infância, para você começar a crescer, para você se tornar quem você está sendo, curar feridas que às vezes é necessário, que às vezes a gente esquece de curar, e de perdoar, que é o importante, né? Eu comecei achando, não me achando uma comunicadora, capaz, viu? Na verdade, eu já trabalhei de tudo. Comecei fazendo sobrancelha por R$30. Já fiz unha, maquiagem. Vendi roupa porta a porta. Antes de ser empresária, tive carteira assinada. E sonhei. Sonhei com mulheres para poder ajudar elas a se alavancar, a crescer, a ser elas mesmo, de verdade, verdadeiramente, e não uma farsa, porque hoje em dia a rede social tá muito, Sim, né, artificial, né? é artificial, e não é natural como antes, né? Hoje em dia tudo tem que montar e é tudo pelo chat, as pessoas não são mais naturais, não querem aparecer automaticamente, e isso é muito importante para que elas possam melhorar aí. Esse curso é exatamente para isso, para que elas possam melhorar ali e perder totalmente a vergonha e alavancar. E você já sentiu medo e vergonha de falar, ou de aparecer, ou de mostrar e dar a sua opinião sobre alguns assuntos? Olha, já senti, já recebi bastante
críticas por conta disso, né? Porque às vezes o medo acaba atrapalhando a gente crescer. Tem uma plantinha, tem uma sementinha dentro da gente do qual precisa florescer. E se a gente não acaba deixando o medo de lado, isso acaba atrapalhando da gente crescer e entregar o que tem que ser feito. Óbvio, a gente vai falar depois também, claro, de algumas técnicas que são importantes, mas acho que você parte de um princípio que eu acho que é muito interessante, né? Porque quando você falou de medo, você fala de vergonha, e agora há pouco você falou de traumas lá do passado, que você precisa descobrir o que é isso para efetivamente você depois vir a público e falar. Porque quando você vem a público e vai falar daquilo que você tem conhecimento, talvez teoricamente poderia ser mais fácil, mas a forma de se expressar é que às vezes acaba atrapalhando. O que você descobriu, falando de você especificamente, por trás da vergonha que você tinha, que você poderia mudar e ressignificar essa sua maneira de comunicação? Então, a Cíntia do passado já apanhou muito. E desde a infância, eu lutei para ser a pessoa mais respeitada possível. Porque para viver com dignidade e verdade, eu tenho orgulho de quem eu sou e de quem eu estou me tornando. E a Cíntia lá do passado, ela merece mais, sabe? Porque ela já ouviu pessoas falando que ela não merecia, que ela era orgulhosa, que ela era interesseira, que ela era uma farsa. Então, é exatamente isso. É necessário a gente passar por todo esse processo de dores, para que essas dores façam a gente se tornar uma pessoa mais forte. Sim. E as nossas histórias têm muitas cicatrizes, e se a gente não cura elas, a gente não cresce, a gente fica paralisado dentro de uma bolha. E se a gente não encontra pessoas que têm energia boa e que realmente faz a gente crescer e alavancar, a gente vai ficar parado ali na mesmice. Então você acredita que o medo do julgamento pode esconder aí muitos talentos? Exatamente. Principalmente das pessoas que faz unha, faz maquiagem, faz crochê. Menospreza, na realidade, né, Cíntia? Exatamente. O trabalho que está prestando, né? Eu falo que cada pessoa é única, escolhida por Deus e feita com todo carinho. Todo mundo tem, sim, a capacidade de crescer, de desenvolver, ou de ficar onde ela gostaria de estar mesmo. Sim, respeitar isso é importante também, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas tá virando blogueirinha, tá virando influenciadora. Nada disso. Você que trabalha num ramo aí de doutoras, né? Doutores aí, empresários, estão crescendo, montando suas próprias estratégias para poder vender os seus produtos e já ganhando produtos de outras empresas para que elas possam crescer também mais aí na área, né? De saúde. Igual você trabalha como influenciadora, como nutricionista, Sim. né? Você como nutri, você poderia receber vários produtos como whey, creatina, para poder falar mais do produto, do qual é bom, do qual não é, né? E além daqui da rádio também, vocês têm várias oportunidades de vocês crescerem nesse ramo. É muito interessante isso que você coloca. Você falou assim, agora há pouco você disse, olha, a Cíntia do passado, aí olha para essa Cíntia do momento, vê o quanto você evoluiu. E dentro da comunicação, é muito disso também, né, Cíntia? Ou seja, sempre evolução. Você não vai poder parar agora, mesmo você estando satisfeita com a Cíntia que você tem agora, mas precisa olhar para o futuro. E olhar para o futuro também é aprender a se comunicar com públicos diferentes, né? Sim, porque se a gente não passa pelo processo e a gente não tem uma essência, a gente acaba não conseguindo passar para o público a verdadeira pessoa do qual você é. Sim. Né? E ser original, né? Porque a grande maioria hoje, no mundo contemporâneo, até você falou dessa questão, principalmente blogueirinha, porque às vezes a gente no começo é normal para quem vai começar a fazer esse tipo de comunicação, você se inspirar em alguém. Mas vai chegar um momento que você precisa ser original, ser quem você é. E esse ser quem você é, que talvez vai criar essa conexão com quem você está se comunicando, né? É um imã. Se você não é você vai atrair pessoas falsas. E se você é verdadeira, você vai atrair pessoas verdadeiras. E se eu estou aqui com vocês, é porque vocês são verdadeiros. Vocês têm uma essência linda que vai brilhar muito mais. Pessoas que já acompanham sempre, talvez vocês já percebem isso. Esse brilho do qual eles estão sempre recepcionando as pessoas aqui dentro. Então, é um imã. É muito importante a gente mudar e se conectar com pessoas que realmente vale a pena, que vai nos fazer alavancar. E quando a gente volta e fala sobre a questão do desbloqueio da voz,
O que você acredita que muda na vida da pessoa quando ela passa realmente a falar, a demonstrar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, de forma mais individual, mais personalizada, vamos dizer assim? Eita, essa pergunta, ela me pegou de jeito, hein? Mas é muito importante a gente sempre entender, isso que é legal, ó. É muito importante a gente sempre entender o que a gente vai responder para quem está ali aqui do nosso lado. Porque, igual ela me perguntou sobre isso, e eu já sei o que eu posso responder para ela. Porque eu já passei por esse processo, eu já estudei, eu já me joguei e me dedico todos os dias, sabe, Lari? Uhum. E se a gente para no tempo e que é só que as pessoas mandam produto pra gente, só que a gente divulga e não estuda, não se dedica o que me mandam, eu acabo ficando parada ali e me torno uma pessoa esquecida. Se é isso, né? Uhum. Do qual eu tô te respondendo agora. E se a gente começa a se dedicar e buscar por entender psicologicamente o cérebro das pessoas, uhum. a gente acaba alavancando e alinhando o processo ali da ação, de como agir. Sim, perfeito. Muito bem. Ô, Cíntia, mas claro, você vem ganhando experiência ao longo desse tempo, viu o quanto isso foi bom, dessa transformação que você trouxe para sua vida, e você resolve passar isso à frente. Você dá essa possibilidade de outras pessoas também perderem esse medo, se comunicarem melhor, de poder melhorar a sua vida em termos de comunicação. E, obviamente, você tem alunas e tem passado isso como mentora, como você é. Você pode compartilhar, e talvez para você, a grande alegria quando você olha para um desses alunos e vê que está dando certo, que ele evoluiu dentro daquilo que ele foi buscar. Você tem alguma história marcante para você de algum aluno, aluna que tenha melhorado a sua capacidade de comunicação, tenha melhorado na sua vida pessoal por conta exatamente desse aprendizado? Olha, eu já trabalhei com telemarketing, né? Eu atendia as pessoas e ligava para elas para poder vender curso. Trabalhei também entregando panfleto no sol quente. E aí que eu comecei a me desenvolver ali, pedi para uma amiga minha exatamente isso, para ela postar uma foto, né, de uma unha para mim. Inclusive, uma das irmãs dela é minha aluna. E eu fiquei muito feliz por ela ter dado esse passo à frente, por ser minha aluna, né, já que a irmã alavancou também, querendo ou não, na rede social, elas duas. E aí, elas primeiro, né, foi adiante primeiro que eu, na rede social, lá em 2014, eu comecei em 2016, e eu pedi para ela postar uma foto para mim de umas unhas que eu estava fazendo. Falei, amiga, você pode postar essa imagem dessa foto de unha para mim? Aí ela falou assim para mim, por que você não posta? No momento que você começar a se posicionar, eu vou postar também. Eu vou falar de você, eu vou te ajudar. Sim. E foi aí que me destravou esse momento de realmente começar no meio da rede social. Que eu comecei já divulgando as minhas unhas, as sobrancelhas que eu fazia. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sobrancelha que eu fazia antigamente, a arte como era. Mas assim como você vê como a outra pessoa te colocou e viu que você era importante, né? Que era você que tinha que buscar esse espaço, não contar com os outros para fazer por Exatamente. Você, né? Porque se a gente depende dos outros para poder alavancar, a gente não vai crescer. Como que a gente vai desbloquear o nosso medo? A gente precisa passar por um processo ali de reconstrução e de se perdoar. Sim. Porque se a gente não se perdoa, a gente não se conecta com a gente não consegue alavancar. A gente precisa realmente ter uma identidade, né? Sim. Cada um tem algo para entregar. Eu não falo de religião, eu falo de Deus, muitas vezes. E é muito importante a gente buscar e entregar mesmo de coração para que as pessoas possam depois ver o nosso brilho de verdade. Exatamente. E elas possam se inspirar. E aí que tá, desbloqueia, mostra a sua voz e faz acontecer, porque cada um tem um brilho próprio. Usar a ferramenta da voz, né, como uma cura, uma libertação mesmo, exatamente, trazendo essa visão diferente daquilo que você... Eu falo que assim, existem várias pessoas falando sobre o mesmo assunto. Sim. E que existe um jeitinho seu de falar e que se conecta com pessoas diferentes, né? Então a conexão que a gente faz, que eu, Larissa, faço falando de nutrição no meu Instagram é diferente da conexão de outras nutricionistas, que muitas vezes não têm a vivência que eu tenho, não têm a história que eu tenho. Então trazer essa ferramenta que é a voz
e mostrar, né, a forma como a gente pensa sobre determinados assuntos, eu acredito que vai trazendo cura. A cura tem muito a ver também, né, Cíntia, com o expor um pouco, né? Assim, a gente colocar para fora aquilo que machuca. Exatamente, Lari. As pessoas falaram assim para mim um dia, Cíntia, você não tem medo de se expor muito? E é exatamente isso. Se a gente não se expor, a gente não mostrar a realidade de quem somos, como que vai ajudar as outras a ser verdadeiras? A gente já anda com tantas pessoas, ou estamos no meio de tantas pessoas falsas. Se a gente não mostrar a nossa realidade, até mesmo os nossos bastidores, como vamos, né, evoluir? Agora eu tenho mesmo alunas de França, da Inglaterra, porque elas se inspiraram em mim, elas querem ser elas também, elas conheceram a sua história, né? Se identificaram com você, com como você cresceu, porque muitas vezes a gente tem essa percepção, né, Cíntia, de que é só para ela que dá certo, mas a gente não olha por trás dos bastidores tudo aquilo que você vivenciou ou que as outras pessoas vivenciaram para chegar até ali. Exatamente. Até ontem eu dava um exemplo para uma paciente que ela estava se queixando da dificuldade de fazer a dieta e eu falei para ela assim, engraçado, você acha que é fácil para aquela blogueirinha que você vê que teve resultado, que está mostrando ali, que está conseguindo porque ela tem dinheiro, porque para ela é mais simples. Não. É uma escolha o que a gente põe na boca. E é uma escolha o que a gente alimenta na nossa mente diariamente, né? Acreditar faz toda a diferença. E eu sempre falo isso, pessoal. Inclusive, eu e a Lari, a gente, em momento algum, teve um momento de falar sobre esses requisitos. A Lari tá falando o que ela tá sentindo dentro do coração dela. E isso é muito importante. Tá aí uma dica. Porque aí o que você sente do coração, você vai transmitir diretamente na câmera ou diretamente para o seu celular na hora de você fazer um story. Você pode fazer aí uns melhores amigos, né, e começar a compartilhar o seu dia a dia, né, tendo essa dica já aí, ó, para vocês começarem já a evoluir, mostrar os seus produtos diariamente, né. Você pode abrir ali eu esqueci o nome que agora estão fazendo aí de melhores amigos, né? Sabe o nome, Lari? Não. Que os jovens, já quero saber, os jovens estão começando aí já a criar, né, os seus melhores amigos diretamente no Instagram, para que vocês possam interagir, né? Sim. E alavancar, entregando algum produto ali também. E eles poderiam receber produto. E eu acho legal essa parte que você falou da alimentação, porque eu sou também, né? Fitness, sempre estou cuidando da minha alimentação, sempre estou me jogando no momento do esporte aí. Sim. E já passei por várias Nutri. E sabe, eu não conseguia alinhar o meu prato, eu não conseguia tomar um café da manhã, a minha vida era muito corrida. E aí o que acontecia? Como que eu ia dar um resultado para elas, se nem eu mesma estava dando resultado para mim? Sim. Esse é o ponto. E aliás, você falou agora um pouco algo que eu acho muito interessante isso, porque a gente fala assim, o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para mostrar. Mas a minha rotina é tão simples, não faço nada de diferente, né? Mas é essa simplicidade que conecta, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quantas pessoas fazem sucesso compartilhando coisas simples da sua vida ou coisas que, poxa, eu vejo isso todo dia, mas para certas pessoas funcionam. A gente não pode subestimar esse nosso talento, né? É verdade. É verdade isso. Verdade mesmo. Inclusive, você pode começar ali limpando a sua casa. Você que é dona de casa, cuida dos seus filhos, se eles estão de férias, mostra a realidade da sua casa, mostra o antes ali, ó, faz uma filmagem no Reels mesmo. Você vai abrir aqui o Reels do seu Instagram, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, vivem a cores, já para vocês terem um gostinho do que vai ter no DZS, porque eu achei interessante o que ele falou. Você vai entrar aqui no Reels aqui, ó. Você vai conseguir ver. Você vai entrar aqui no Reels. Vai conseguir pegar. Tá vendo? Se pegar na outra câmera. Isso. Nessa da frente, acho que vai ficar melhor. Aqui, ó, você vai pegar no Reels. Tô mostrando eu lá pra vocês. A realidade daqui do bastidores, né? Porque a gente trabalha aqui, ó. E depois você vai mostrar o depois, que aí vocês vão ver o depois.
vou mostrar para vocês. Exatamente, que é o que nós vamos entregar para você aí no ar. Isso é importante. Você vai aprender e de pouco, né? Não adianta você querer já chegar no resultado final, você tem que ir construindo uma boa base para que depois você possa estar fortalecido, né? Não adianta você querer subir de escadinha e depois estar lá no topo. Não acontece assim. Você precisa passar pelos processos da vida, tantos mesmo de dores. Às vezes você está passando pelo momento de dor, mas se alegra, sabe? Fica feliz, seja grato. Porque depois vai vir a vitória. Você pode ter certeza, é só um gostinho da vitória que tá para chegar para você. Então você vai passar por tantas batalhas que a sua recompensa vai chegar. E na sua opinião, por que que o ser vem muito antes do parecer no digital? Do ser, de ser você mesma, como você falou, né? Acho que, não sei se você chegou a falar aqui no vídeo ou se a gente estava conversando isso em off, mas o quanto é importante a gente ser primeiro do que parecer ser alguma coisa dentro do digital, assim como você disse, ser verdadeira, mostrar a sua realidade, aquilo que de fato você vive e não ficar tentando maquiar tudo aquilo para que você pareça ser algo que você, na vida real, não é. A gente vê isso muitas vezes, né? De encontrar as pessoas na rua e falar assim, nossa, eu não reconheço essa pessoa e eu sigo ela todos os dias, eu acompanho a rotina dela. Mas será que ela é aquela pessoa mesmo da rede social do qual ela postou story? E isso é verdade, acontece muito. Da minha parte, acontece o quê? Das pessoas elogiarem, falarem, Cíntia, você é muito mais do que você é nos stories. E isso é muito lindo, porque quando eu pego pra conversar com a pessoa, eu acabo dando mentoria pra ela sem querer. É automático. É aquela necessidade de doação, né? De servir. Assim, eu amo servir as pessoas. Eu conheço alguém assim, falo todos os dias, falo, menina, segura aí. Mas, dá uma segurada. Mas exatamente isso. Mas isso é muito legal. Mas aí você... É um dom, né, que a gente tem, na verdade. E a gente lapida as outras pessoas para que elas tenham também esse dom. Ou se ela tem, a gente desbloquear aquele dom e mostrar para ela o que ela pode fazer também e mostrar para as pessoas que ela pode ajudar outras pessoas também. Mas é porque dá agonia de ver, a pessoa parece que está sofrendo ali. Você parece ter aí a você solução, fala assim, né? eu tenho a solução, por que que eu não posso entregar, sabe? Deus me deu tudo na vida, por que que eu não posso ser tão boa e grata e fazer isso por outra pessoa? E aí a gente, no fim das contas, a gente às vezes acaba pecando pelo excesso, porque a pessoa não pediu. Mas também precisa a gente entender, e isso que nós estamos falando, a mensagem principal é que todos podem, né? Ou seja, basta você acreditar, se organizar para isso. Porém, talvez até ao contrário, com raras exceções, nada é fácil, né, Cíntia? Você contou aí já tudo que você teve que passar para chegar nesse momento e tudo mais. Verdade. E para quem começa também, tem de ter essa consciência e se preparar para isso. Você falou agora há pouco, olha, eu vou fazer algo, eu preciso estudar sobre aquilo, eu preciso entender sobre aquilo, que é exatamente para depois você entregar a realidade. Então, é importante que as pessoas não entendam, então é facinho. Não é fácil. Mas é importante começar e se preparar para isso, né? Exatamente. Porque se você não se prepara, se você não estuda, você pode começar com o que você tem, o celular aí, o mais básico, mas comece. Mas esteja preparado para que você possa alavancar a reconstruir todos os dias, a se reconstruir todos os dias. Momento algum você pode pensar em desistir. Não pense em desistir. Ai, tá muito difícil. Ai, pra mim não tá fácil, mas pro outro tá. Talvez é só mudar o jeito de fazer, né? Exatamente. Tudo se torna tão leve, tudo se torna tão mais fácil quando você tem realmente vontade de crescer, sabe? De sair realmente da onde às vezes você cresceu. Antes eu tive que dividir os alimentos com meus irmãos, quando meus pais faziam compra, né? E não durava nem 2 dias. Hoje eu posso abrir o armário da minha casa e eu fico assim totalmente grata, porque eu tenho tudo aquilo que eu queria ter quando eu era pequena, sabe? Então isso já é um ser grato, sabe? Ser grata ali por ter aquilo dentro do armário. E enxergar a tua evolução, enxergar a minha evolução. Fiz a cozinha planejada ali, com divulgação ali, trabalhando como influenciadora, honrada, né? Honrando outras pessoas e sendo honrada por elas. Sendo de forma honesta, né, Cíntia? Exatamente. Porque hoje é tão difícil a gente, às vezes, ver pessoas crescerem e da maneira honesta, fazendo a coisa certa, né? Certa, exatamente. Porque tudo parece que é muito artificial, né? Não entro muito dentro do assunto de pessoas que às vezes tentam crescer de outras formas,
Porque eu não conheço a vida delas, né? A sua essência, né? E a minha essência eu conheço, eu sei de onde eu vim, né? Meu pai é militar, minha mãe, ela faz parte de limpeza ali, né? Ela trabalha com limpeza. Então, eu olhava para os dois quando eu era pequena. Eu tenho uma filha de 7 anos de idade, né? Sou casada, tenho meu marido Wellington, é 9 anos já. Mas quando eu era pequena, eu via minha mãe trabalhando com limpeza, nada contra, mas eu falava, não quero isso para mim. Eu não quero crescer sendo uma pessoa assim. É claro que é algo que ela gosta. É algo que, se pudesse alavancar cada vez mais ela, eu vou alavancar. Futuramente vem novidade, vamos abrir uma empresa de limpeza, quem sabe? E isso já é uma estratégia para quem trabalha com isso e ama trabalhar com isso, igual ela ama. Né? O meu pai trabalha ele é bombeiro da Força Nacional, ele pode lançar um curso, né, ali no marketing, ensinando as pessoas, os bombeiros, pessoas que querem começar a fazer um concurso, a amarrar uma corda para salvar uma vida. Então isso já é um curso maravilhoso que quem vai comprar vai se especializar e vai crescer. Então, é toda uma estratégia de onde eu vou passar no DZS, né? Para as pessoas alavancar também. Não só eu crescer, eu quero que elas também cresçam. Exato, e cada um no seu nicho, né? Exatamente. E para isso funcionar, eu acredito, Cíntia, que faz toda a diferença a gente trabalhar o autoconhecimento, né? A gente entender de fato quem somos, o que gostamos, o que desejamos, porque muitas vezes a gente nem sabe onde a gente quer chegar. É verdade. E aí, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar, qualquer caminho tá bom, né? É verdade. Então, o quanto é importante a gente fazer esse processo de autoconhecimento, essa construção, para ter coragem, de fato, para se expor, para colocar a cara a tapa, né? Porque não é fácil, né? A gente leva muito julgamento por algumas outras pessoas. Às vezes elas olham pra gente, depois a hora que vê a gente pessoalmente, fala, nossa, ela era totalmente do que falavam dela, né? E isso é muito importante, sempre conhecer realmente de verdade a pessoa antes de abrir a boca e julgar ela. Antes me falavam que eu era pidoncha, né? Falavam, mas não é, eu trabalho com publicidade e propaganda, né? Eu sou formada nisso, então a gente precisa ir atrás, buscar por trabalhos, porque é disso que eu vivo, é disso que eu estudo, é dali que sai meu dinheiro para poder pagar outros cursos. Quero futuramente começar fono, né, para poder me especializar mais ainda na comunicação. Então eu amo tudo isso que eu faço e eu não ligo para que as pessoas me julguem ou falem sobre isso. Capaz, né? É por isso que você cresce, né, Exato. Cíntia? Porque você, apesar de não ligar, você se importa em entregar o melhor. É isso que faz a diferença, entregar algo melhor cada dia, né? Então, assim, você não estacionou, você não ficou ali parada esperando cair do céu. Você trabalha para isso. E é interessante o que ela acabou de dizer, que ela tem a questão da autocrítica, né? Vocês estão percebendo isso em mim, é algo que eu preciso melhorar. E eu vou melhorar para entregar e fazer algo diferente, ou talvez melhor do que eu estou entregando agora. E eu acho que isso é fundamental dentro da vida da gente, em qualquer profissão, né? E aí a gente estava falando aqui de ser mentora e tudo mais, você preparou isso para entregar e compartilhar isso com outras pessoas através desse curso que você ministra. Eu queria que você falasse como é que as pessoas podem ter acesso, como é que elas podem, de repente, que estão nos acompanhando nesse momento, olha, gostei, estou inspirado nessa história, quero conhecer um pouco mais. Como é que as pessoas podem ter acesso e o que elas terão de conteúdo ao fazer esse curso? Olha, eu só digo uma coisa, as pessoas que fazem o DZS vai sair dali totalmente transformado. Me dá arrepio só de falar, porque é algo que eu sonho faz 5 anos. Que eu estou planejando para lançar o DZS. Não é 2 meses, não é 3 meses, é 5 anos. Eu estou estudando, eu estou me dedicando, fiz cursos, né? Consegui fazer o neurociência comportamental. Para você ter isso, você precisa passar por psicólogo, né? E não é só de qualquer jeito que você vai pegar um curso e vai sair por aí, né, anunciando. Você precisa se dedicar. Eu perdi 2 embriões, uma trompa do lado esquerdo. Passei por processos de quase perder a minha filha perdeu uma perna. Ela passou pela celulite bacteriana. Nesse 2023, eu quase morri desse embrião que ficou fora do útero, que é a gravidez ectópica. Mas eu vivi novamente. E eu não estava desanimada. Eu deixei salvo no destaque, você que me segue, talvez você que me siga, pode olhar lá, tá salvo, eu nasci de novo. E aí as pessoas achavam que eu estava ali para colocar um silicone, fiz alguma coisa, mas nada disso, era um processo de transformação. Será que eu ia dar conta? Será que eu ia ter força para suportar o que Deus quer me entregar? Porque é coisa grande.
E aí, pra gente realmente conseguir aquilo que é grande demais pra gente receber, a gente precisa passar por dores grandes. Esse ano perdi uma amiga, deixou 3 filhos. Ela deixou um bebê de colo e 2 meninas do tamanho da minha filha de 7 anos. Eu morava no Maceió, Campo Belo, e minha mãe ia trabalhar. Depois eu chegava da escola, eu ficava com ela me cuidava. A gente, antes de ir pra escola, de madrugada, eu tinha que colocar sacolinha no pé, porque chovia e eu morava no Sítio Campo Belo. E aí eu tinha que colocar sacolinha pra ir até na BR, pra pegar ônibus pra ir pra escola. E depois, da hora que a gente chegava, ela cuidava de mim. E ela sempre falava, né? A gente assistia jornal, a gente assistia novela. E eu falava, nossa, é um sonho meu de eu participar. Eu tinha 5 anos de idade. De ser atora, de ser comunicadora. Eu assistia jornal, assim, eu ficava encantada. E ela falava, você vai ser um dia. E aí ela viu eu me tornando. E ela morreu esse ano. Mas sonho realizado, né? É. E das duas, acho que é isso que é importante. E aí acho que é fundamental, que talvez te motivou a entregar isso para outras pessoas, porque quantas pessoas têm o sonho interrompido, mesmo, né? Exatamente, ir a fundo e não desistir, porque é exatamente isso que o senhor falou. Quantas pessoas que têm sonhos interrompidos por barreiras, por lutas que é tão difícil de passar por cima, de orar, de fazer jejum, de realmente ter foco e fé. Sim. Para continuar. Então tá dada a dica, que é uma dica melhor do que essa para conhecer um pouquinho mais através desse curso. E você vê que é um curso que foi preparado com amor, não é só pensando em questões financeiras. O terapeuta Jai vai estar lá, inclusive. Claro. Isso é bacana, né? Enfim, eu acho que a gente consegue, dentro daquilo que a gente está colocando aqui, talvez a proposta inicial nossa, né, de se mostrar a sua essência, acho que isso ficou muito claro para a gente em relação àquilo que você propõe, dentro do que você trabalha, daquilo que você está se colocando à disposição. Claro, poderíamos ficar aqui horas batendo esse papo ia ser aqui, tão porque legal. o papo é legal, né? Mas a gente tem um compromisso, eu tinha tanta né? coisa para falar para vocês, mas eu vou deixar uma frase aqui, Sim. Na verdade, né, uma mensagem de motivação para que você não desista, para que você possa alavancar. Vocês também estão convidados para o dia 27, para vocês estarem lá. Começa às 7h30 da manhã, tá? Vai ser ali pertinho, ali, ó. Do Google Lanche ali, tá? Uma localização para ficar mais fácil para vocês. Depois vocês entram ali no meu perfil para poder se identificar, para conhecer o local. Fala qual que é seu perfil pra gente poder O meu perfil é Cis Dias, tá? CYSS Dias. Me acompanha lá, eu tenho certeza que você vai me amar. Eu tenho certeza que você vai sair dali transformado. E eu tenho aqui uma frase para te falar. Você nasceu para mais. Sim. E o medo não é maior do que o seu chamado. Mesmo com medo, vá. Mesmo com vergonha, comece. Mesmo sem seguidor, tá? Mesmo sem seguidor, de verdade, gente. Posta. Ah, Cis, mas eu postei uma caixinha de pergunta e ninguém me perguntou nada. Faça você mesmo. Responda a eles, sabe? Sejam verdadeiros com o que você vai responder ali. Porque através disso, você vai conseguir pessoas, elas vão interagir com você e você vai conseguir crescer. Tá bom? Tá certo. Cíntia, porque eu tenho certeza... Porque o impossível pode acontecer. Pode, não tenho dúvidas disso que pode, né? A gente aqui tem vários exemplos disso, né? A gente, como de carreira pessoal, a gente consegue ver isso todos os dias de colegas que passam com a gente. E eu tenho certeza que com você também será um sucesso, porque é uma simpatia, né, Larissa? É uma honra estar aqui com você, de verdade. Agradecer mesmo, né? Você ter aceito o nosso convite. Primeira vez vindo no podcast. A gente fica um pouco nervosinha, mas vou dizer assim, nós somos pé quente, viu? A gente é assim. Virão muitos outros pela frente, é o que a gente deseja para você, tá bom? E vai ser muito mais sucesso, com certeza, comigo. Vocês vão alavancar cada vez mais. Quem sabe a gente possa estar para fora do Brasil um dia. Exatamente. Na França, na Inglaterra. Tem um projeto aí já em andamento aí sobre essa questão aí. Já está feito, já. Confia que vai ser realizado. Vai sem dúvida nenhuma. Larissa, acho que agora, depois dessa, a gente vai perder a vergonha de se comunicar. A gente precisa, né, Paulo? Porque nós dois somos muito tímidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Amamos. E com certeza as pessoas que nos acompanham com certeza gostaram e vão se destravar aí para começar a falar e mostrar o seu talento, o seu valor. Todos nós temos. Como ela disse. Todos nós temos e precisamos mostrar esse valor. Larissa, obrigado, tá? Mais uma vez pela força aqui no nosso Grande Cast.
Volte sempre, tá? Pode deixar, eu tô por aqui. Mari, muito obrigada pelo convite, tá? Obrigada de verdade, que Jesus lhe honre cada vez mais, porque vocês merecem. Igualmente pra você também, junto. tá? E eu sei que já é sucesso, muito mais vamos esse podcast. Vamos fazer um combinado, que você disse que em breve quer ir fazer no exterior. Sim, aí eu tenho mentoras de lá e é um... Aí leva eu e a Larissa pra gente fazer a reportagem. A cobertura, pra você lá. A gente faz a cobertura. Em nome de Jesus, vocês estão vendo isso, né? Nossa, não vai ali no Paraguai, tá? Que ali eu vou sempre. Olha, eu tenho alunas de França, eu tenho alunas da Inglaterra, vamos, eu tenho alunas de Dubai. A gente aceita. Tá feito, então. Então já está ótimo, já está entregue. E é isso, gente. Muito obrigada. É isso de aí. verdade. Você estava com a gente aí pelo Facebook? Marque seus amigos, compartilhe esse conteúdo bacana que a gente trouxe aqui e ajude a divulgar o nosso programa. Tava no YouTube? Importante seu like, o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. GrandeCast fica por aqui. Voltamos na próxima edição. Tchau. Grandes entrevistas. Grandes temas. Grandes transformações. Tudo isso num clique. Aqui no GrandeCast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.